Você sabia que o lugar onde você escolhe morar exerce grande influência na sua vida espiritual? Pois é, por não prestar atenção a esse detalhe muito relevante, é que muitas pessoas veem a sua fé estagnada e não conseguem evoluir espiritualmente. Pare um pouco para pensar no lugar onde você mora e veja a influência que isso traz para a sua vida. Quer saber mais a respeito? Continue comigo nesse vídeo, hoje gravado aqui no Bosque do Alemão, em Curitiba. Olá meus amigos, Shalom Aleichem, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso canal da Sinagoga Havat Hesed, que fica aqui em Curitiba. Nessa série eu tenho passeado pela nossa cidade e mostrado alguns lugares turísticos, e hoje eu achei particularmente interessante falar com vocês a partir daqui, do Bosque do Alemão. Por quê? Porque tem essa fachada imponente, mas não existe uma casa atrás, nem tampouco à frente. Existe apenas um jardim e para trás existe um bosque muito interessante que conta a história de João e Maria, uma famosa história infantil. E em nossos passeios eu tenho tentado refletir com vocês acerca do relacionamento, relacionamento conjugal, relacionamento familiar que nós desenvolvemos ao longo dos anos. Procurado dar dicas para que as famílias possam desenvolver um relacionamento baseado em harmonia, em espiritualidade, em emuná, E com a nossa fé em Deus, a gente espera que esses vídeos possam de alguma forma trazer um aprendizado, trazer um alento para as pessoas em busca de um matrimônio, de um casamento que traga essa harmonia para dentro de casa. Caso contrário, vai acabar como essa casa aqui, apenas uma fachada. Tá, mas o que isso tem a ver com a minha relação com os vizinhos? E o que isso tem a ver com eu ser um bom vizinho? Bom, vamos passear pelo bosque, vamos contando essa história para aprendermos um pouco mais de Torá, daquilo que Moshe deixou para o povo de Israel. E a primeira lição que nós precisamos aprender é que Moisés nos deu na Torá uma mitzvah. Em Levítico capítulo 19, versículo 18 está escrito: e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Essa mitzvah é muito importante. Quem é o nosso próximo? O nosso vizinho, quem está mais próximo de nós. Yeshua, lá na Brit Hadashah, no que é chamado de Novo Testamento, também nos replica essa mesma mitzvah lá em Marcos capítulo 12, versículo 31, quando ele diz a mesma coisa: e amarás o teu próximo como a ti mesmo, esse como sendo um principal mandamento para todos nós. E quem é mais próximo de nós do que aqueles que estão à nossa volta? Nossos vizinhos e principalmente os que moram na mesma casa. Sim, ser um bom vizinho também tem a ver com quem mora perto da gente, dentro de casa talvez. E o Talmud nos traz lições preciosas no Tratado de Pirkei Avot. Numa delas, o rabino Yohanan ben Zakkai, que tinha 5 principais discípulos, dá uma ordem a seus discípulos. E olha o que ele diz. Capítulo 2 de Pirkei Avot, a Mishnah de número 13. Saiam e vejam qual o caminho correto ao qual a pessoa deve se apegar. O primeiro discípulo, Rabi Eliezer, disse assim: um bom olho. Isso quer dizer generosidade, um olhar positivo para as coisas. Rabi Yehoshua disse: um bom amigo. Rabi Yossi, o terceiro, diz assim: um bom vizinho. Rabi Shimon disse: aquele que prevê as consequências. E por fim, Rabi Elazar disse: um bom coração. Rabi Yossi disse: um bom vizinho. Esse é o caminho que o homem deve buscar, deve procurar sempre para a sua vida, para o bem da sua vida. Por quê? Bom, se você quer saber todo um contexto, eu te recomendo adquirir esse livro aqui, A Ética do Sinai, Pirkei Avot, que fala sobre cada uma das Mishnayot, trazendo lições preciosas para a nossa vida. E eu vou falar a respeito dele em outros vídeos no canal, mas hoje nós vamos usar como referência o livro e os pensamentos da Rebbetzin Esther Jumbres, baseados nesse livro que está aparecendo aqui, Casamento com Compromisso. Porque, afinal de contas, a gente está falando de relacionamento dentro de casa.
Na página 93 do livro, a Rebbetzin Esther Jungreis nos compartilha a sua opinião sobre a história do Rabi Yossi. E ela diz assim: Rabi Yossi, o terceiro discípulo do Rabi Yohanan, defendia que o indivíduo deve esforçar-se para ser um bom vizinho e encontrar um bom vizinho. Vizinho em hebraico é shachen. Vou deixar aqui do lado o que é escrito em hebraico para você entender bem. Shachen é a palavra hebraica para vizinho e ela está relacionada diretamente com a palavra Shekhinah. Shekhinah tem a ver com a presença divina, com a santidade. Isso nos ensina que a presença de Deus repousa nos lares em que prevalece o espírito da boa vizinhança. E os relacionamentos, na verdade, eles são moldados por um vínculo de amor, bondade e compreensão. Esse é o espírito da boa vizinhança que Esther Jungreis traz para nós no livro. Há uma correlação entre esses dois conceitos, Shekhinah, da presença divina, e Shachen, do vizinho. Assim como a consciência da presença sempre orientadora e protetora de Deus nos imbui de um sentimento de segurança e de paz, de modo semelhante, ainda que num plano diferente, o conhecimento de que há alguém perto de nós que é confiável, que é gentil, nos transmite uma sensação de bem-estar. Se existe uma coisa que faz de nós o cônjuge perfeito, o marido perfeito, o pai perfeito, a esposa perfeita, é o desenvolvimento desse traço de caráter que o Rabino Yosef compartilha conosco, de ser um bom vizinho. O que é um bom vizinho? Quando marido e mulher são capazes de doar-se generosamente um ao outro e medir a própria felicidade pela felicidade do seu cônjuge, então se pode ter certeza de que o seu próprio casamento está construído sobre um alicerce sólido. Nos escritos da Brit Hadashah, há um versículo que fala exatamente isso, de que a esposa busca sempre o bem-estar do seu marido. E, por outro lado, o marido, ele busca sempre o bem-estar da esposa. A felicidade da minha esposa é mais importante do que a minha. Quando você tem um bom vizinho dentro de casa, isso transforma o ambiente. Por quê? Porque você sempre vai querer oferecer o melhor de si para ele. E, por outro lado, você recebe dele também o melhor. Olha que preciosidade é o bom vizinho dentro de casa. Agora deixa eu compartilhar com vocês uma pequena história que tem nesse livro que é muito interessante sobre exatamente essa questão do amor dentro de casa. Essa é a história de Douglas. Está na página 94 do livro. Ela fala assim: Douglas, um jovem escritor que frequentava as nossas aulas de Torá, disse-me que estava escrevendo um livro sobre o casamento e tinha entrevistado os seus avós. Por que os seus avós? Eu perguntei. Ele pensou um instante e então respondeu: em minha opinião, eles formam o casal perfeito, são plenamente felizes um com o outro. De fato, acho que nunca os vi brigar. E acredite em mim, Rebbetzin, eu observei os avós de muitos amigos meus. Eles podem ser muito difíceis e discutir por qualquer bobagem. Assim, imaginei que os meus avós dariam uma boa história. Conte-me mais sobre isso, disse a Rebbetzin para esse rapaz. Então Douglas começa a contar o que ele presenciou na sua relação com os seus avós. Decidi conversar com cada um individualmente e foi uma ótima experiência. Primeiro, perguntei à vovó como era possível que eu jamais a visse brigar com o meu vô. Que motivo há para brigar? Disse ela. Eu fico feliz quando ele está feliz. E para exemplificar, ela me contou que quando eles viajam de avião, ela adoraria sentar-se à janela, mas sabe que o vovô gosta desse lugar. Então, ela disse, eu sempre deixo o seu avô sentar na janela. Não é grande coisa. Como falei, fico feliz se ele está feliz. E aí, o mais extraordinário acontece quando esse jovem Douglas vai entrevistar o seu avô. E aí o vô, sem saber que a avó tinha contado essa história, conta a mesma história para ele. Sabe, meu neto, quando eu viajo com a sua avó de avião, eu sempre deixo ela ir no corredor, porque ela gosta mais do corredor. E mesmo que eu prefira ir sentado no corredor, eu deixo esse lugar para ela, porque ela gosta mais. E aí olha que interessante. O lugar que o avô preferia
era o corredor, mas ele deixava esse lugar para a avó. E o lugar que a avó preferia era a janela, mas ela deixava para o avô. No começo, para ser honesto, Douglas contava para Rebecca assim: eu achei essa história meio uma grande estupidez, né? Os dois gostavam de coisas diferentes, por que eles não falaram? E aí, nós simplesmente diríamos: olha, eu gosto mais desse lugar, me deixa sentar aí. Vovô e vovó só tinham um objetivo: fazer o outro feliz. E isso chega a ser comovente, a senhora não acha? É claro que acho, mas diga-me uma coisa, você explicou a eles o mal entendido? Ele falou assim: eu quase o fiz, mas então percebi que seria cruel da minha parte. Há 40 anos eles viajam de avião, e todas as vezes eles fazem a mesma coisa, tentando agradar um ao outro. E por falar em bom vizinho, nesse lindo bosque que a gente tem aqui em Curitiba, tá vendo essa casinha aqui? Parece uma casinha tão simpática, tão bonita, né? Mas lá dentro existe uma mulher que conta histórias de bruxas para as crianças. Será que você quer que os seus filhos estejam afeiçoados a histórias lindas contadas por bruxas? Aqui tem essa história aqui. Vou mostrar um pedacinho para você. Eu não estou fazendo uma crítica a isso, tá? Mas apenas uma reflexão de que tipo de vizinhos nós queremos ter ao nosso lado. Às vezes a gente faz questão de morar num bairro muito bonito, num bairro muito chique, ou num bairro de classe média, num bairro melhor que nós podemos, sem atentarmos para as casas vizinhas que nós teremos. Quem serão as pessoas que morarão próximos a nós? Eles realmente exercem influência na nossa vida. A bruxa vai ficar aqui, quem quiser tirar foto com ela, fica bom. Agora, quando a gente para pensar onde nós vamos morar, será que de fato isso influencia na nossa vida espiritual? Eu vou compartilhar com vocês uma outra história contemplada aqui no livro, e é uma história real e muito triste, mas traz uma reflexão muito importante sobre onde nós devemos morar. E essa é a história de um casal chamado Dawn e Howie. Eles eram um casal jovem e trabalhador, tinham bons valores e estavam economizando para comprar a sua primeira casa. Eles sabiam exatamente o que queriam. A casa tinha que ser bastante grande para acomodar uma família em crescimento, ter um quintal espaçoso para as crianças brincarem, e a comunidade deveria possuir escolas que oferecessem educação de qualidade para seus filhos, seus futuros filhos. E depois de muito procurar, eles encontraram finalmente a casa dos sonhos. Tudo era perfeito. A casa tinha sido recém-construída, a instalação elétrica, tudo perfeita, fizeram todas as vistorias, tudo funcionando perfeitamente na casa. E eles então fizeram um negócio, afinal de contas era a casa perfeita para a sua família. Só que esse casal não atentou para a vizinhança. E depois de assinado o contrato, quando eles finalmente se mudam para a casa dos sonhos, cheios de expectativas de ali construir uma família baseada no amor e na harmonia, eis o que acontece. Os vizinhos eram uma turma agitada de libertinos que adoravam dar festas. Dawn acabou se apaixonando por um homem que vivia na casa ao lado. Seu casamento terminou em divórcio e os filhos que ela e Howie sonharam nunca chegaram a nascer. A casa perdeu seu propósito. Nesse ponto, algumas pessoas podem achar, não, mas ela já tinha alguma coisa, ela já não gostava dele, uma série de pensamentos assim. Mas na verdade, era um casal que se amava, mas que em determinada situação, depois de uma divergência, acabaram dando espaço para algo negativo. Com muita frequência, constatei que até mesmo nos melhores casamentos, há momentos em que os cônjuges
se tornam vulneráveis e eles se perguntam: como eu pude me casar com ela? Como eu pude me casar com ele? Se num desses momentos, um vizinho charmoso e bonito vier bater à sua porta e fizer você se sentir amada e compreendida, você pode facilmente cair numa armadilha, da qual será difícil libertar-se. Um instante de imprudência, pelo qual você pagará para o resto da sua vida. Repetidas vezes, a Rebete Sim conta que viu isso acontecer. Talvez nós mesmos tenhamos visto algo assim no nosso meio, no nosso círculo de amizades. Obviamente, isso é uma coisa muito triste. Por outro lado, o inverso também pode acontecer. Indivíduos com casamentos instáveis podem ser influenciados por vizinhos que julgam o casamento e a família como algo sagrado. Quando observam os vizinhos vivendo em harmonia e relacionando-se com amabilidade e consideração, eles passam a querer o mesmo para si. E essa é a reflexão que a gente precisa desenvolver para as nossas vidas. O quanto o lugar que eu vivo me traz paz, me traz confiança no meu relacionamento, me permite desenvolver um relacionamento com harmonia, me permite desenvolver um relacionamento em que eu, minha esposa, meus filhos, possamos viver com tranquilidade. Pense um pouco em quem são os seus vizinhos, quem serão os seus vizinhos. E eu, nesses últimos meses, tenho tido o privilégio de aconselhar pessoas que querem mudar para Curitiba, andando com eles pela cidade, procurando o melhor lugar para eles morarem. E aí, eu falo, esse bairro tem essa situação, esse bairro tem essa situação. Será que é isso que vocês querem? Será que é isso que vocês estão buscando para a vida de vocês? Isso é muito importante. E eu quero concluir o vídeo de hoje com mais um ensinamento dos rabinos talmúdicos. Está lá no capítulo 4 do Pirkei Avot, a Mishnah de número 18. Rabi Nehorai Omer, Evei Gole Limkom Torah. Em português, Rabi Nehorai dizia: procura habitar num lugar onde se ensina a Torá. E essa Mishnah segue dizendo assim: não penses que ela, a Torá, correrá para ti e que os teus colegas colocarão ao alcance da tua mão, e não confies somente na tua inteligência. Procura habitar num lugar onde se ensina a Torá. Procura ter como vizinho alguém que viva uma vida de Torá. Procura se ambientar com lugares que falem de Torá. Deixe seus filhos conviverem com pessoas que vivam Torá. Frequente uma sinagoga onde as pessoas realmente têm uma vida dedicada à Torá, às mitzvot, e a desenvolver um relacionamento baseado na harmonia, na Torá e numa vida de bons atos. Isso vai transformar a sua vizinhança. Isso vai transformar o seu lar. Mas é claro, depende das escolhas que você faz na sua vida. E se você gostou do vídeo de hoje, não deixe de dar o seu like, de compartilhar com outras pessoas que estão pensando em se mudar de cidade, mudar de bairro, quem sabe, ou mudar o seu relacionamento. Né? Quanto melhor forem os teus vizinhos, melhor você será. Por outro lado, se você escolher morar ao lado de bruxas, talvez seus filhos sejam atormentados com pensamentos negativos. Procure uma vida de paz e de harmonia. Procure uma vida de Torá. Se você gostou, não deixe de dar o like, de compartilhar com outras pessoas e de saber que cada dia Deus espera que nós vivamos uma vida plena, uma vida de Torá. Shalom.